Todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Todo mundo o mundo inteiro mesmo já sabe o que aconteceu. E legal que todo mundo já sabe o que aconteceu e que tem várias pessoas se conscientizando, mas é uma pena que só seja esse caso em meio a milhares desconhecidos, de negros desconhecidos, que são discriminados todos os dias, muitas vezes mortos todos os dias ou tratados injustamente todos os dias, e a gente não tá nem aí, né? É só vir uma notícia na TV e a gente se faz de bonzinho. E desculpa vir assim tão agressiva, eu sou o tipo de pessoa que se cala sempre ao máximo, porque a opinião é uma grande arma e a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca em meio a um público, seja de pessoas ou seja de internet, não é mesmo? Internet é bem pior. Mas essa é a verdade, cara. Olha, eu vou ser muito sincera com você que eu me sinto uma indigna. Eu me sinto uma idiota vindo falar aqui, porque eu não passo de uma pessoa branca, completamente cheia de privilégios. Eu me sinto uma indigna de estar aqui tendo um lugar de fala. Eu não vim aqui pra falar exatamente sobre o que aconteceu, porque eu acho que nem precisa ter uma discussão do quanto isso é uma grande tragédia e do quanto isso é... Enfim. Ai, Jesus. Também não tô aqui pra falar sobre todos os outros casos e todos os outros nomes que a gente ouviu, inclusive brasileiros, vítimas desse tipo de racismo. Eu não preciso falar aqui, você vê as notícias, não é mesmo? Eu estou aqui para falar como uma pessoa cristã. Sempre que eu falo da minha fé nesse canal, eu falo de uma forma pacífica, de uma forma convidativa e não imperativa, e enfim, sempre foi assim e sempre será assim se Deus quiser. Mas hoje eu gostaria de falar especialmente com os cristãos, e cristãos brancos. Eu acho assim uma enorme vergonha nós nos chamarmos cristãos e não obedecermos completamente o amor que a palavra nos manda ter. Os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Cristo foram um dos primeiros ensinamentos de amor que a Terra já teve, dentre todos os pensadores e dentre todos os profetas e tudo mais. A gente lê esses versículos sobre amor, a gente fala bonito sobre eles, a gente prega bonito sobre eles, a gente até lê Gálatas 3:28, que é: não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, todos vocês são um em Cristo Jesus. Mas a gente não trata todos igual um em Cristo Jesus. Muitos de nós cristãos já têm errado o suficiente por ter virado as costas para pessoas que não são de Cristo, simplesmente porque elas não são de Cristo, como se virar as costas fosse ajudar em alguma coisa. Mas agora, se virar contra o seu irmão por causa da raça dele, mesmo ele estando em Cristo, o teu irmão que senta do teu lado da igreja, mas é negro. E não faça cara feia, não pense: não é comigo que ela tá falando, eu não faço nada disso, eu nunca excluí ninguém pela cor. Você exclui sim, sem perceber. Quando as pessoas negras nos dizem que todo branco tem um pouco de racismo dentro de si, e a gente torce o nariz pensando: não, mas eu sou uma ótima cidadã, eu não fiz nada de errado. A gente não percebe. Eu me toquei dessas atitudes e dessas coisas há uns anos atrás. Quando eu comecei a fazer a minha transição capilar, eu alisava com progressiva e tudo mais. Até aí tudo bem, qualquer um faz o que quer. Mas eu falava para as pessoas: o meu cabelo é ruim. Aí eu falava: mas ele não chega a ser um crespo, né? Nossa, que bobagem, cara. E para quantas amigas e amigos que tinham raízes afrodescendentes eu devo ter soltado isso, sabe? Que coisa imbecil. Depois que eu comecei a minha transição capilar Depois que eu fiz a minha transição capilar e eu assumi o meu cabelo natural, e eu ouvia comentários de pessoas que eu não pedi, coisas super preconceituosas, e olha que eu sou branca, eu tenho características de pessoa branca, a única coisa que tem um traço afrodescendente é o meu cabelo cacheado, se é que isso carrega um traço ou não. E foi nesses momentos que eu comecei a pensar: se eu tivesse no lugar de uma pessoa negra nesses aspectos, o quanto é uma vergonha para eles assumir algo que é da própria raça deles e que é da própria natureza, e o quanto para eles é uma vergonha existir no geral, porque qualquer lugar que você vai, qualquer comércio que você vai sendo negro, você tem esse medo de acharem que você está sendo suspeito. Rebeca, você está exagerando, não é assim. Você fala isso porque não é o que você vive. Depois que eu comecei a observar o quanto uma pessoa negra solitária no meio dessa sociedade, não é só brasileira, é no mundo inteiro, eu comecei a olhar para dentro da minha igreja, com a esperança de, ao menos nós cristãos, termos o exercício do amor. Não que as pessoas de fora nunca tenham, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. É que a gente leva isso tão a ferro e fogo, sabe? Que no mínimo tem essa cobrança. E eu fiquei muito triste em observar que ninguém da minha comunidade promove nenhuma discussão sobre isso.
Quando eu comecei a assumir meu cabelo cacheado, as outras meninas brancas ainda tinham seus cabelos alisados, então eu não tinha muito com quem conversar sobre cacho, a não ser amigas negras da minha igreja, que elas tinham o cabelo natural, sem alisar. A gente conversava muito sobre, trocava ideias sobre creme, e muitas vezes já vieram assuntos sobre o quanto as coisas são branco-centradas. E havia momentos em que algumas amigas brancas da minha igreja acabavam entrando nessas conversas por acaso, e eu pensava, meu, que legal, vamos todo mundo, todas as raças conversar sobre isso e todo mundo passar a se aceitar. E muitas delas torciam o nariz e pensavam, nossa, que extremo. Você é engraçada. Calma, também não é assim. E é óbvio que as pessoas torciam o nariz para com assuntos assim, porque elas estavam muito confortáveis exercendo seus privilégios sobre pessoas mais inferiorizadas. Até hoje é uma grande tristeza para mim ver pessoas negras de todas as idades entrando lá na igreja e entrando nos jovens, nos adolescentes e vendo todas aquelas pessoas brancas e muitas sendo excluídas na cara dura. Talvez não completamente excluídas, mas não completamente entrosadas. E como me entristece ver as meninas mais novinhas dos adolescentes, sabe? Nessa época que elas começam a se arrumar mais, sabe? Ficar mais vaidosa e tal, é uma fase mesmo. E às vezes tem alguma menina, sabe, negra ou diferente, ou que ainda não se deu, com o cabelo cacheado ou crespo, enfim. E dá pra ver, sabe, ela se sentindo um lixo. E também me entristece muito nesse meio cristão digital, onde tem muitos influencers cristãos e tudo mais. Cara, por que todos brancos? Nossa, Rebeca, que exagero, sua militantezinha ridícula. Por que exagero se uma grande porcentagem da nossa população é negra? Aonde estão essas pessoas? Por que elas não se sentem representadas em colocar a cara delas na internet? Porque a maioria de todos nós somos brancos aqui nessa plataforma. Eu tenho me alegrado muito em ver muito mais diversidade racial na minha comunidade e ter visto mais pessoas negras sendo entrosadas e arranjando amigos e assumindo lugares de liderança. Isso me alegra muito, muito, muito. Mas os casos que eu falei pra vocês ainda acontecem. Mesmo sendo muito menos do que 10 anos atrás, eu sinto falta de nós cristãos discutirmos sobre isso. Nós cristãos jovenzinhos nos consideramos muito sem tabu, né? A gente fala sobre feminismo, falamos sobre aborto, falamos sobre sexo, mas também com limites, né? Cuidado. Mas agora, nossa, racismo? Não, mas melhorou tanto, né? Acho que não precisa. Nem mesmo o próprio racismo no meio do cristão era pra estar acontecendo. Que dirá falar sobre isso? Se é pra falar sobre isso, porque tá acontecendo isso. Se nem querem falar sobre isso, é porque não querem mudar o que está acontecendo. Será que muitos de nós não precisamos nos converter de verdade para passar a amar o próximo e entender o que Jesus nos ensinou? Será que não é hora também da gente entender que Jesus não era aquele cara branco de cabelo liso, ruivo e olhos azuis e que na verdade ele tinha pele escura e muitas características palestinas? Eu fico muito triste de ver nós cristãos lutando tão pouco por pessoas assim, sabe? Eu só peço a Deus e tento trabalhar em mim mesma que eu seja cada vez menos racista, por mais que isso acabe sendo inevitável várias vezes por eu ser branca e eu não saber como é. Mas eu não quero ser assim, sabe? Eu não quero criar barreiras entre mim e as pessoas, sejam elas quem forem, como quiserem ser. E se você é cristão também, você está me assistindo, por favor, vamos fazer isso juntos. E que a gente possa realmente saber que não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem mulher, nem homem, pois todos nós somos um em Cristo Jesus. E que a gente pratique isso de verdade e tome vergonha na cara de parar de fazer essa segregação. Em nome de Jesus. E descanse em paz, George Floyd e todas as outras vidas negras que sofreram dessa forma. E nos perdoem por atitudes nossas pequenas que sejam racistas. A gente quer melhorar. Eu quero muito melhorar. É isso.